É possível que você esteja vivendo há muito tempo em um lugar que chama de lar, mas que já não transmite descanso. As paredes continuam as mesmas, os móveis estão no lugar, nada de extraordinário parece estar acontecendo. E, ainda assim, algo não vai bem. Talvez as discussões tenham se tornado mais frequentes, mesmo sem um motivo claro. Talvez o silêncio pese mais do que deveria. Talvez o sono não traga repouso, e você acorde cansado, mesmo após uma noite inteira na cama. Talvez exista uma inquietação constante, difícil de explicar, como se a paz tivesse se retirado pouco a pouco, sem fazer barulho. Muitas pessoas sentem isso, mas quase nunca conseguem nomear. E quase sempre tentam explicar apenas com cansaço, estresse, problemas financeiros ou diferenças de temperamento. Tudo isso é real, sim, mas nem sempre é tudo. Santa Teresa de Jesus conhecia profundamente esses sinais. Não por teorias abstratas, mas por experiência concreta, vivida em casas, conventos e comunidades inteiras. Ela sabia que existe algo que não se vê, mas que se sente. Algo que não faz ruído, mas pesa. Algo que não aparece nos olhos, mas se infiltra no coração. Ela afirmava com clareza: o lar não é apenas um espaço físico. Assim como a alma humana, a casa também possui uma dimensão espiritual. E aquilo que permitimos entrar, em forma de hábitos, palavras, objetos, práticas e relações, molda silenciosamente o ambiente onde vivemos. Você já se perguntou por que algumas casas transmitem paz logo na entrada, enquanto outras, mesmo bonitas e confortáveis, provocam uma sensação estranha de inquietação? Porque em certos lugares o coração se aquieta, enquanto em outros a mente se agita sem razão aparente. Santa Teresa observou isso repetidas vezes. Durante suas reformas conventuais, ela percebeu que não bastava mudar paredes ou regras externas. Quando o clima espiritual estava comprometido, todo o resto sofria. A oração se tornava pesada, o silêncio deixava de ser fecundo, a convivência se tornava áspera. Foi então que ela compreendeu uma verdade essencial. Assim como a alma precisa de vigilância amorosa, o lar também precisa ser guardado. Não se trata de medo. Não se trata de ver o mal em tudo. Trata-se de responsabilidade espiritual. Santa Teresa ensinava que o inimigo da alma raramente entra de forma escandalosa. Ele não bate a porta anunciando quem é. Ele se aproveita de brechas pequenas, quase invisíveis. Coisas que parecem inofensivas. Escolhas que parecem neutras. Hábitos que, repetidos dia após dia, vão alterando lentamente a atmosfera espiritual da casa. Por isso, ela alertava: os maiores perigos espirituais não costumam vir de grandes pecados evidentes, mas de pequenas concessões cotidianas. Aquelas que não questionamos. Aquelas que justificamos com facilidade. Aquelas que todo mundo faz. Talvez você pense agora: mas minha casa é normal. Não praticamos nada estranho. E justamente aí está o ponto. Santa Teresa dizia que muitas famílias sinceramente cristãs sofriam perturbações não porque rejeitavam Deus, mas porque, sem perceber, deixavam de colocá-lo no centro real da vida doméstica. Deixavam espaços vazios. E todo espaço vazio acaba sendo ocupado por alguma coisa. Ao longo de seus escritos e orientações, ela identificou 5 hábitos que, embora pareçam comuns e até inocentes, podem enfraquecer espiritualmente um lar. 5 portas que se abrem quase sem ruído. 5 brechas que permitem que a paz se escoe lentamente. Esses hábitos não pertencem apenas ao passado. Pelo contrário, hoje eles estão mais presentes do que nunca, adaptados à vida moderna, à tecnologia, ao ritmo acelerado e à falsa ideia de neutralidade espiritual. Mas antes de falarmos deles, Santa Teresa insistiria em algo muito importante. Não se examine sua casa com medo, mas com sinceridade. Não com acusação, mas com desejo de cura. O objetivo nunca é gerar culpa, e sim liberdade. Ela ensinava que Deus não revela nossas fragilidades para nos humilhar, mas para nos proteger. Quando Ele permite que percebamos que algo não vai bem, é porque deseja restaurar a paz que nos pertence. Talvez, ao ouvir estas palavras, você já esteja identificando sinais. Talvez algo em seu coração diga: há tempo sinto que algo precisa mudar. Se for assim, não ignore essa intuição. Santa Teresa chamava isso de sensibilidade espiritual, um dom que se enfraquece quando é ignorado, mas se fortalece quando é escutado. Nos próximos capítulos, você conhecerá, um a um, esses 5 hábitos perigosos.
Não para viver em vigilância ansiosa, mas para aprender a guardar-se o lar com amor, fé e clareza. E, mais importante ainda, você aprenderá como fechar essas portas e transformar sua casa em um lugar de repouso verdadeiro, não apenas para o corpo, mas para a alma. Porque um lar em paz não é fruto do acaso. É fruto de escolhas. E toda escolha começa com consciência. Você está disposto a olhar para sua casa com novos olhos? Então continuemos juntos. Santa Teresa conhecia profundamente o coração humano. Ela sabia que raramente escolhemos o mal de forma direta. Quase sempre, o caminho começa com algo que parece pequeno, neutro, até interessante. Ela chamava isso de curiosidade perigosa. Não se trata daquela curiosidade saudável que busca aprender, compreender, crescer. Mas de outra, muito mais sutil. A curiosidade que brinca com o que não compreende. Que se aproxima do fogo achando que é apenas luz. Que toca o limite acreditando que nada acontecerá. Santa Teresa advertia que muitas perturbações espirituais em casas e almas não começavam com rejeição explícita a Deus, mas com a pergunta silenciosa: será que isso faz mal mesmo? É só por diversão. Não acredito nisso, é apenas um costume. Todo mundo tem. E assim, sem perceber, portas se entreabrem. Ela observava que tudo aquilo que acolhemos em nosso lar, objetos, livros, símbolos, práticas, entretenimentos, também encontra espaço dentro de nós. A casa não é neutra. Ela absorve. Ela guarda. Ela reflete aquilo que escolhemos permitir. Santa Teresa escrevia que a alma humana é como um castelo com muitas moradas. E cada curiosidade mal orientada é como abrir uma janela sem verificar quem está do lado de fora. Nem tudo o que entra vem para ajudar. Nem tudo o que parece inofensivo é realmente neutro. Quantas vezes, por exemplo, alguém entra em casa com um amuleto da sorte? Uma pulseira de proteção. Um objeto decorativo com símbolos de outra tradição espiritual. Um livro que promete energias, forças ocultas, caminhos rápidos para o sucesso ou para o autoconhecimento. Um aplicativo de horóscopo, apenas para brincar. Santa Teresa diria com firmeza e doçura: quando buscamos segurança, orientação ou proteção fora de Deus, algo em nossa confiança começa a se deslocar. Não é que esses objetos tenham poder em si mesmos, como se fossem mágicos. O perigo está no gesto interior. Na disposição do coração. Na mensagem silenciosa que diz: talvez Deus não seja suficiente. Preciso de algo a mais. Ela relatava casos concretos. Jovens que chegavam aos conventos trazendo medalhas de santos misturadas com objetos supersticiosos dados pela família. Eram piedosas, sinceras, desejosas de servir a Deus. Mas tinham dificuldade na oração. Pensamentos confusos. Uma inquietação constante. Santa Teresa descrevia isso como uma névoa espiritual. Nada gritante. Nada escandaloso. Apenas uma falta de clareza, uma dificuldade de recolhimento, uma sensação de distância de Deus. E o que acontecia quando esses objetos eram retirados? Quando a alma fazia uma escolha clara e simples. A paz voltava. A oração se tornava mais leve. O silêncio, novamente fecundo. Ela insistia: o inimigo da alma é sutil. Ele não chega dizendo quem é. Chega disfarçado de curiosidade cultural. De entretenimento inofensivo. De tradição familiar não questionada. Por isso, Santa Teresa convidava a um exame honesto e sereno. Sem escrúpulos. Sem medo. Mas com verdade. Ela sugeria um exercício muito simples. Caminhar pela casa com calma. Olhar cada objeto. Cada símbolo. Cada livro. E perguntar em silêncio: isso me aproxima de Deus ou me distrai dele? Isso fortalece minha fé ou cria dependência de outras fontes? Isso aponta para a confiança ou para a confusão? Ela deixava claro: não se trata de julgar as pessoas que nos deram esses objetos. Muitas vezes, foram gestos de carinho. Mas o amor verdadeiro também sabe renunciar. Santa Teresa dizia que a alma que deseja viver em paz precisa escolher com clareza a quem pertence. Não é possível servir a dois senhores. Não é possível buscar segurança em muitos lugares e esperar repouso interior. Talvez você esteja pensando agora: mas são coisas pequenas. E ela responderia com a paciência de uma mãe espiritual: é justamente nas pequenas coisas que a batalha mais decisiva acontece. O fogo não começa com um incêndio.
Começa com uma faísca. E a casa espiritual se protege apagando a faísca, não esperando que tudo esteja em chamas. A curiosidade perigosa não precisa dominar sua casa para causar danos. Basta ser tolerada. Basta não ser questionada. Por isso, o primeiro passo para transformar o lar em um santuário não é adicionar coisas, mas retirar aquilo que não aponta claramente para Deus. Quando escolhemos essa fidelidade simples, algo muda quase imediatamente. O ambiente se torna mais leve. A mente, mais clara. O coração, mais confiante. Santa Teresa ensinava: a alma que busca Deus em todas as coisas encontra paz. A alma que busca muitas coisas além de Deus encontra inquietação. No próximo capítulo, falaremos de algo ainda mais silencioso e devastador. Algo que não ocupa espaço nas prateleiras, mas pesa no ar da casa. Algo que, quando não é curado, contamina todos os ambientes. O veneno do rancor. Existe algo capaz de destruir a paz de um lar de forma lenta e quase imperceptível. Não faz barulho. Não quebra objetos. Não chama atenção de imediato. Mas se espalha como um veneno no ar. Santa Teresa conhecia bem esse mal. Ela o viu agir em comunidades inteiras. E sabia que, quando ele se instala, nem a oração mais bela consegue florescer com liberdade. Esse veneno tem muitos nomes. Mágoa guardada, ressentimento antigo, palavras não perdoadas, invejas silenciosas, comparações constantes. Mas o efeito é sempre o mesmo: o coração se fecha, e o lar adoece. Santa Teresa observava que não importa quão sólidas sejam as paredes de uma casa. Se existe rancor não resolvido entre as pessoas que ali vivem, o ambiente se torna espiritualmente pesado. O silêncio deixa de ser repousante. As conversas se tornam frias ou tensas. Pequenas coisas provocam reações desproporcionais. Você já percebeu como uma casa muda completamente quando há tensões não resolvidas? Como até o ar parece diferente. Como as pessoas se evitam ou se atacam por motivos mínimos. Ela dizia que o rancor nunca permanece apenas dentro de quem o sente. Ele transborda. Contamina o ambiente. Atinge até aqueles que não participaram diretamente da ferida. Santa Teresa relatava casos concretos. Comunidades onde a oração comum se tornava árida. Onde o silêncio, ao invés de curar, oprimia. Onde todas sentiam como se Deus estivesse distante. E, quando se investigava com honestidade, quase sempre havia a mesma raiz. Feridas antigas nunca curadas. Antipatias mantidas por anos. Pequenas ofensas que ninguém quis resolver. Ela contava a história de duas irmãs que viviam juntas havia muito tempo. Nada grave as separava. Apenas palavras mal interpretadas, gestos não explicados, orgulho silencioso. Nunca brigaram abertamente. Nunca se reconciliaram de verdade. O resultado? O convento inteiro sentia o peso daquela discórdia escondida. Outras irmãs tinham pesadelos. A oração se tornava forçada. Visitantes comentavam que havia algo estranho no ambiente. Santa Teresa era clara. A caridade é como o ar puro de uma casa. Quando ela falta, todos sufocam. Ela compreendia profundamente o ensinamento bíblico que diz: não deem lugar ao inimigo. E sabia que esse lugar muitas vezes se abre justamente quando deixamos a ira e o ressentimento passarem a noite dentro do coração. Quantos lares hoje vivem assim? Sem grandes escândalos. Sem gritos constantes. Mas cheios de silêncios duros. De olhares frios. De palavras que nunca foram pedidas nem perdoadas. Santa Teresa ensinava que o rancor é especialmente perigoso porque se disfarça de justiça. Eu tenho razão. Fui ferido. O outro deveria pedir perdão primeiro. Tudo isso pode até ser verdade. Mas enquanto o coração se apega a essas justificativas, ele se fecha à graça. Ela afirmava algo muito forte. Deus não habita um coração que se recusa a perdoar. Não porque ele não queira, mas porque esse coração se tranca por dentro. E quando vários corações fechados vivem sob o mesmo teto, o lar inteiro perde sua proteção espiritual natural. Mas Santa Teresa nunca se limitava a diagnosticar o problema. Ela sempre oferecia um caminho concreto. Todas as noites, aconselhava suas filhas espirituais a fazer um exame simples antes de dormir. Perguntar-se com sinceridade: existe alguém que feriu meu coração hoje? Existe alguma mágoa que estou guardando? Existe alguém a quem me recuso a perdoar? E se a resposta fosse sim, ela insistia:
Não durmam com isso no coração. Ela ensinava uma oração breve, mas poderosa. Senhor, eu escolho perdoar. Eu escolho abençoar quem me feriu. Eu escolho desejar o bem a quem me causou dor. Não consigo fazer isso sozinho, mas confio que tu podes fazer isso em mim. Santa Teresa garantia que lares onde essa prática se tornava habitual experimentavam mudanças visíveis. As discussões diminuíam. O sono se tornava mais tranquilo. As palavras ganhavam mais suavidade. Não porque todos se tornassem perfeitos, mas porque o rancor deixava de governar. Ela explicava que o perdão não apaga a memória, nem nega a dor, mas liberta a casa do peso invisível que a sufoca. Talvez você esteja pensando agora: mas a ferida é antiga. Mas o outro nunca reconheceu o erro. Mas eu já tentei. Santa Teresa responderia com firmeza serena: o perdão não é um sentimento. É uma decisão. E toda decisão abre espaço para a graça. Enquanto o rancor permanece, a casa não descansa. Quando o perdão começa, mesmo que ainda seja frágil, o ambiente muda. No próximo capítulo, falaremos de uma ausência que causa um vazio profundo. Um silêncio que não cura. Uma casa onde Deus deixou de ser convidado. A casa sem oração. Existe um tipo de silêncio que não traz paz. Um silêncio que não descansa, não consola, não cura. É o silêncio de uma casa onde Deus deixou de ser convidado. Santa Teresa se entristecia profundamente ao encontrar lares assim. Não porque fossem maus lugares. Muitas vezes eram casas organizadas, famílias honestas, pessoas trabalhadoras. Mas algo essencial havia sido deixado de lado. Ela dizia que uma casa sem oração é como um jardim sem água. No começo, tudo ainda parece vivo. As plantas mantêm a forma. As cores resistem. Mas, pouco a pouco, tudo começa a ressecar. Santa Teresa observava que, quando o lar se torna um espaço puramente secular, onde Deus é lembrado apenas em momentos de desespero ou raiva, a vida interior da família começa a se desfazer silenciosamente. Não necessariamente com grandes brigas, mas com distanciamento, com impaciência constante, com uma sensação de vazio difícil de explicar. Ela percebia algo muito claro. Famílias que não rezam juntas se dispersam, mesmo quando continuam vivendo sob o mesmo teto. Cada um passa a viver no seu mundo. Cada um carrega suas angústias sozinho. E a casa deixa de ser lugar de encontro para se tornar apenas um ponto de passagem. Santa Teresa sabia que a oração individual é preciosa. Ela mesma passava longas horas em recolhimento. Mas fazia uma distinção muito importante. A oração pessoal sustenta a alma. A oração em família consagra o lar inteiro. Ela afirmava que quando uma família se ajoelha junta, mesmo por poucos minutos, algo invisível acontece. Aquela casa é declarada território de Deus. E essa declaração tem força real. Em uma de suas cartas mais práticas, Santa Teresa relata o caso de uma família que a procurou profundamente angustiada. Os filhos estavam agressivos. As discussões eram constantes. Nada parecia funcionar. Ao visitar a casa, Teresa percebeu imediatamente a ausência total do sagrado. Nenhum crucifixo. Nenhuma imagem. Nenhum espaço reservado para a oração. Sua orientação foi simples, quase desconcertante. Coloquem um crucifixo em lugar visível. Estabeleçam um momento diário de oração em família. Mesmo que breve. Houve resistência. Disseram que isso era coisa de convento. Que não tinha o tempo. Que parecia exagero. Ela insistiu com paciência. E, semanas depois, a mãe lhe escreveu dizendo algo que marcou profundamente Santa Teresa. É como se uma paz que não sabíamos que havíamos perdido tivesse voltado para nossa casa. Ela explicava que Deus respeita profundamente nossa liberdade. Ele não invade. Ele espera ser convidado. Quando o lar deixa de convidá-lo, não significa que ele deixe de amar aquela família. Mas significa que muitas graças deixam de encontrar espaço para agir. Santa Teresa alertava que a negligência espiritual não costuma parecer perigosa. Ela se instala devagar. Primeiro a oração em família é encurtada. Depois deixada para ocasiões especiais. Depois esquecida. O nome de Deus deixa de ser pronunciado com reverência. E, quando aparece, surge em forma de reclamação ou desabafo. Ela dizia que isso cria um vazio espiritual. E o vazio nunca permanece neutro. Por isso, insistia, o lar cristão é a primeira escola de oração. Não precisa ser perfeito.
Não precisa ser silencioso. Não precisa ser longo. Deus se alegra mais com 5 minutos de oração sincera em família do que com uma hora forçada e sem amor. Santa Teresa sugeria 3 práticas simples, acessíveis a qualquer família. Primeiro, um sinal visível da fé. Um crucifixo em lugar central. Não como decoração, mas como lembrança constante de quem é o Senhor daquela casa. Segundo, um momento diário de oração em família. Pode ser um Pai Nosso. Uma Ave Maria. Um agradecimento simples antes de dormir. O importante não é a duração, mas a constância. Terceiro, a bênção da mesa. Ela dizia que agradecer juntos pelo alimento une os corações e lembra que tudo é domingo. Ela tranquilizava. Não esperem o momento ideal. Não esperem silêncio absoluto. Não esperem que todos estejam perfeitamente dispostos. Comecem como estão. Quando a oração retorna ao lar, algo muda quase imediatamente. As palavras se tornam menos duras. Os conflitos encontram mais facilmente solução. O ambiente se torna mais leve. Não porque os problemas desaparecem, mas porque Deus volta a ocupar o centro. No próximo capítulo, falaremos de algo que entra todos os dias em nossas casas quase sem ser notado. Algo que molda pensamentos, desejos e atitudes. O alimento dos sentidos. E ele nunca é neutro. Santa Teresa tinha uma percepção muito clara. Aquilo que entra pelos olhos e pelos ouvidos molda silenciosamente o coração. Nada do que vemos, ouvimos ou consumimos permanece neutro dentro de nós. Mesmo vivendo em um tempo sem televisão, internet ou redes sociais, ela já alertava suas filhas espirituais sobre o que chamava de alimento dos sentidos. Ela dizia que a alma se torna semelhante àquilo que contempla com frequência. E, se os sentidos são alimentados constantemente com vaidade, violência, superficialidade ou desordem, o coração perde pouco a pouco sua capacidade de se elevar a Deus. Hoje, essa advertência se torna ainda mais urgente. Nossa casa pode se transformar, sem que percebamos, em uma porta aberta permanente para conteúdos que jamais permitiríamos fisicamente dentro do lar. Imagens. Sons. Histórias. Mensagens repetidas todos os dias. Santa Teresa diria que muitos lares sofrem não porque lhes falta boa vontade, mas porque estão espiritualmente intoxicados. Ela ensinava que o quarto hábito perigoso é o consumo indiscriminado de entretenimento contrário aos valores cristãos. Não apenas aquilo que é claramente imoral, mas também o que banaliza o mal, ridiculariza a fé ou normaliza a violência interior. Músicas que glorificam o ódio ou a sensualidade vazia. Filmes que fazem da infidelidade algo divertido. Programas que transformam a humilhação em espetáculo. Jogos que celebram a destruição como forma de vitória. Tudo isso cria uma atmosfera espiritual pesada. Não imediatamente, mas de forma acumulativa. Santa Teresa usava uma imagem muito simples. É como alimentar o corpo todos os dias com comida estragada e depois se perguntar por que ele adoeceu. Ela relatava experiências místicas nas quais percebia como as imagens e os sons eram usados para perturbar as almas. Canções aparentemente inocentes despertando pensamentos impuros. Histórias violentas endurecendo o coração. Espetáculos de vaidade alimentando invejas e comparações. Ela compreendia algo fundamental. A alma imita aquilo que contempla repetidamente. Por isso, insistia tanto. Sejam guardiões vigilantes dos próprios sentidos. O que entra hoje como entretenimento, amanhã se manifesta como pensamento, desejo e atitude. Talvez você pense, mas é só um filme. É só uma música. É só para relaxar. Santa Teresa responderia com doçura firme. O coração não sabe separar tão bem quanto imaginamos. Ele absorve. Ele guarda. Ele se forma. Ela observava que famílias que permitiam esse tipo de conteúdo indiscriminadamente costumavam apresentar os mesmos sinais. Irritação constante, impaciência, dificuldade de silêncio, resistência à oração. As crianças se tornavam mais agitadas. Os adolescentes, mais agressivos. Os adultos, mais duros entre si. Mas Santa Teresa não defendia uma vida triste, cinzenta ou sem alegria. Pelo contrário. Ela dizia que Deus é a fonte da verdadeira alegria, e que substituir o entretenimento destrutivo por aquilo que edifica não empobrece a vida, cura a alma. Ela aconselhava encher a casa de música que eleva o coração. De histórias que mostrem a beleza da criação. De filmes que despertem admiração, compaixão, esperança.
De leituras que fortaleçam a fé e a dignidade humana. Quando trocamos o alimento estragado pelo alimento nutritivo, dizia ela, a alma recupera sua saúde natural. Famílias que faziam essa mudança gradual relatavam transformações claras. Menos agressividade. Mais diálogo. Mais paciência. Mais facilidade para rezar. Não porque se tornassem perfeitas, mas porque o ambiente deixava de sabotar aquilo que desejavam viver. Santa Teresa insistia. Não é preciso mudar tudo de uma vez. Comecem escolhendo o melhor. Questionando. Substituído aos poucos. Perguntem-se com honestidade. Isso que entra diariamente em nossa casa nos aproxima de Deus ou nos afasta dele? Isso fortalece nossos vínculos ou os enfraquece? Isso educa o coração ou o endurece? A casa que cuida do alimento dos sentidos começa a respirar de outra forma. O silêncio se torna possível. A oração deixa de ser pesada. A convivência se suaviza. No próximo capítulo, falaremos de algo muito antigo, muitas vezes esquecido, mas extremamente poderoso. Um dom simples que a Igreja oferece há séculos para proteger os lares. Os sacramentais. Ao longo dos séculos, a Igreja conservou gestos simples que carregam uma força espiritual profunda. Gestos que não são mágicos. Não são superstição. São expressão concreta da fé vivida no cotidiano. Santa Teresa compreendia isso como poucos. Ela conhecia o valor dos sacramentais, especialmente a bênção da casa e o uso da água benta. Não como objetos automáticos, mas como sinais visíveis de uma escolha interior. Ela dizia que muitos lares vivem desprotegidos não porque Deus os tenha abandonado, mas porque as armas espirituais disponíveis foram deixadas de lado. A água benta, explicava ela, não é um símbolo vazio. É uma oração silenciosa. É um pedido de proteção. É um lembrete de que aquela casa pertence a Deus. Santa Teresa relatava casos impressionantes. Casas onde havia inquietação constante. Crianças com pesadelos frequentes. Discussões por motivos insignificantes. Uma sensação permanente de peso. Em uma dessas visitas, ela percebeu algo muito simples. Apesar de serem pessoas de fé, nunca haviam pedido a bênção da casa. Nunca usavam água benta. Nunca haviam consagrado aquele espaço a Deus de forma concreta. A solução foi igualmente simples. Uma bênção feita com fé. A aspersão de água benta em cada cômodo. Uma oração humilde e confiante. O resultado, segundo seu relato, foi imediato e duradouro. A paz voltou. O ambiente se transformou. A família passou a repetir esse gesto regularmente. Santa Teresa comparava isso a um soldado que entra em batalha sem armadura. Pode ser corajoso. Pode ter boas intenções. Mas está desnecessariamente vulnerável. Ela insistia. Se cuidamos do corpo com água, por que negligenciar a purificação espiritual do lar? Por isso, ela ensinava uma prática muito simples, acessível a qualquer família. Escolha um dia da semana. Muitos preferem a sexta-feira, em memória da paixão de Cristo. Reúnam a família. Aspersam a casa com água benta, especialmente os quartos. E rezem juntos, com palavras simples. Ela mesma sugeria algo assim. Senhor Jesus Cristo, esta casa pertence a ti. Que tua paz habite aqui. Que teu amor nos una. Afasta de nosso lar toda discórdia, toda inquietação, toda influência que não venha de ti. Que esta casa seja um lugar onde tu és sempre bem-vindo. Amém. Santa Teresa lembrava. Não é a fórmula que importa. É a fé. É a intenção. É a entrega. Mas ela sabia que nenhum gesto isolado transforma um lar se não vier acompanhado de decisões concretas. Por isso, ao final de seus ensinamentos, sempre convidava a um exame honesto da casa. Caminhem por cada cômodo, dizia ela. Como se o vissem pela primeira vez. Perguntem-se com sinceridade. Este lugar transmite paz ou inquietação? O que acontece aqui aproxima nossa família de Deus ou nos afasta dele? As conversas que temos edificam ou ferem? O que consumimos aqui alimenta a alma ou a enfraquece? Ela advertia. Esse exame pode doer. Porque revela hábitos antigos. Mas é uma dor que cura. E insistia. Não façam isso com medo. Façam com esperança. Cada brecha identificada é uma oportunidade de crescimento. Cada hábito corrigido é um passo rumo à liberdade. Depois do exame, ela recomendava começar sempre pela oração de consagração. Antes de mover objetos.
Antes de mudar rotinas. Entregar a casa inteira a Deus. Em seguida, remover com coragem aquilo que claramente não corresponde à fé. Não com raiva, mas com amor e clareza, explicando especialmente às crianças. Depois, estabelecer pequenas rotinas sagradas. Não longas, não complicadas, mas constantes. Santa Teresa alertava. No início, pode parecer que tudo fica mais difícil. Haverá resistência, desânimo, a sensação de que nada está mudando. Ela dizia que isso é normal. Quando uma casa começa a se ordenar espiritualmente, o mal reage. Mas não permanece vencedor. A perseverança é o sinal de que a decisão é verdadeira. Ela aconselhava a celebrar as pequenas vitórias. Uma discussão a menos. Um momento de oração mais natural. Um sono mais tranquilo. A gratidão, dizia ela, fortalece a alma para continuar. E quais são os frutos de um lar consagrado? Santa Teresa descrevia com alegria. Conversas mais suaves. Corações mais pacientes. Crianças mais serenas. Casais que redescobrem a ternura. Uma facilidade nova para a oração. Ela afirmava algo profundo. Quando a casa inteira se orienta para Deus, a vida interior floresce quase sem esforço. E há ainda um fruto misterioso, que ela chamava de proteção especial da providência. Dificuldades que se resolvem. Perigos evitados. Caminhos que se abrem de forma inesperada. Não porque essas famílias não sofram, mas porque nunca sofrem sozinhas. Santa Teresa concluía com uma certeza nascida da experiência. Um lar verdadeiramente consagrado a Deus se torna uma antecipação do céu na terra. Talvez você pense que isso é distante demais. Mas ela diria: a santidade doméstica não é um privilégio de poucos. É um chamado possível. E começa com um passo simples, dado hoje. Se este conteúdo tocou seu coração, caminhe conosco. Este canal existe para dar voz a esses ensinamentos que atravessam os séculos e continuam vivos. Inscreva-se no canal Voz de Santa Teresa. Que juntos possamos aprender a transformar nossas casas em lugares de paz, fé e esperança. Porque um lar guardado por Deus nunca é apenas um lugar para morar. É um lugar para viver.